Eu chamo agora o sócio da Y Partenon para o governo e infraestrutura, Gustavo Gusmão, e também o nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner, que vai participar da conversa, vai fazer também as perguntas. Daniel, que segue com a gente por aqui. Quero que você faça as honras da casa também, Daniel, e faça a primeira pergunta. Uma boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Gustavo, muito obrigado pela atenção aqui conosco. A gente pegando aqui esses dados do Barômetro da Infraestrutura em sua 13ª edição, importante lembrar, uma pesquisa sempre realizada em conjunto pela ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, e a UI Partenon. Os dados agora indicam, em primeiro lugar, e esse ponto eu queria explorar com você, um cenário ainda favorável para os investimentos em infraestrutura de forma geral nos próximos 6 meses, mas menos favorável do que nos semestres anteriores. Cresce a percepção de vários investidores que apontam um cenário desfavorável. Por que isso acontece? É reflexo, por exemplo, do aumento da taxa Selic, da taxa de juros? Boa tarde. Boa tarde, Nel, Muriel. Também a taxa Selic, né, nesse patamar de 15%, de fato é um tema que tem preocupado bastante os investidores do setor de infraestrutura. A gente percebe que o setor de infraestrutura ele é bastante resiliente, né? Ele não perde fôlego com questões conjunturais, pequenas crises, porque ele sempre olha o longo prazo. Mas a gente está vivendo agora um cenário com a convergência de dois fatores. Primeiro, a situação econômica do país realmente com a taxa de juros, com a dificuldade, né, de implementar medidas de ajuste fiscal mais estáveis, tem tido uma percepção muito clara de que o crescimento econômico, que antes era sempre visto com alto grau de favorabilidade, agora tem sido realmente uma queda de 10%, como vocês mostraram, nesse nível, né, de otimismo que é uma característica do setor, né? Por outro lado, a gente tivemos algumas notícias ruins também, especificamente para o setor de infraestrutura, para além da economia, né? Especificamente aí a notícia que na reforma do IR, que se pretende agora, né, ter uma incidência tributária sobre as debêntures de infraestrutura, das debêntures incentivadas de infraestrutura, que foram criadas exatamente para criar um estímulo de financiamento à infraestrutura e que agora começava a vivenciar um ciclo bastante virtuoso, né? Esse ano sendo esperado quase 160 bilhões aí de emissões em debêntures incentivadas de infraestrutura. Isso fez com que, de fato, essa convergência de fatores realmente fez com que a gente visse uma queda expressiva, né, nessa avaliação positiva do setor. Gustavo, outro ponto que eu queria conversar com você também é com relação, olhando especificamente aos setores. É a primeira vez em 7 semestres que as rodovias estão substituindo o saneamento básico na liderança aí do interesse do setor privado. Queria entender, na sua percepção, qual que é a explicação para isso, para esse movimento também de um semestre para o outro? Não, perfeito. O saneamento, como a gente vinha observando desde a aprovação do Marco Legal de Saneamento, vinha liderando há vários anos aí esse ranking aí de intenções de investimento, né? A rodovia experimentou aí no começo do ano, né? Aí fruto aí realmente de uma política bem reconhecida pelo mercado de infraestrutura, né? Pelo Ministério dos Transportes. Realmente ele tem vivido um ciclo aí nos últimos 2, 3 anos de muitos estudos, muitos leilões sendo preparados e que para esse ano de 2025 e 2026, foram anunciados, comunicados realmente vários leilões que não tem precedente na história de tantos leilões com valores tão substanciais aí para leilões de concessões de rodovia. Então, 2025 e 2026 realmente é um ano muito único para o setor de concessões rodoviárias, fruto realmente do dever de casa aí do governo federal através do Ministério dos Transportes, mas também com bastante diálogo com a iniciativa privada, né? Ao mesmo tempo, o saneamento que já vinha realmente assim numa intensidade de intenção de investimento nos últimos anos, também viveu um certo hiato de grandes projetos no último ano, né? Teve os processos lá de Alagoas, Rio de Janeiro, que foram bastante emblemáticos para o setor. Agora o BNDES, numa fase de estudos, preparação de outros projetos regionais que também voltaram à tona aqui com os projetos do Pará, né, com as concessões do Pará. Então, nos últimos um ano, 18 meses, a gente teve menos projetos de saneamento de grande vulto. Então,
de certa forma, a rodovia viveu um momento mais efetivo aí nos últimos 18 meses e teve esse ato também que justificou quase que esse empate técnico aí com uma pequena liderança para o setor rodoviário. Ô, Gustavo, será que a gente percebe agora um certo esgotamento naquele boom do saneamento básico? Tivemos a privatização da Sabesp, de empresas no Rio Grande do Sul, as PPPs ali no Paraná, por exemplo, leilões importantes de concessão, como você mencionou, no Pará, alguns no Nordeste, em Sergipe, Alagoas. Será que a gente passou daquele momento de grande entusiasmo para começar a ir para o osso? Já saímos, saímos do filé, estamos indo para o osso, agora são as concessões que representam o patinho feio do setor, portanto, existe menos entusiasmo do mercado? Seria essa a interpretação ou não? Eu acho que ainda não, Daniel. A gente ainda vai viver um segundo boom agora nos próximos 2 anos. E o ensinamento dos processos das concessões anteriores também é que o mercado conseguiu combinar já o filé com o osso, né? Então não é para dizer que anteriormente a gente só viu o concessionário entrar, né? Os privados só apostarem no filé, né? Mas a gente tem realmente assim, ainda tem algum apetite no mercado para outros projetos que vão acontecer, né? No Sul, Minas Gerais, né? No Nordeste ainda tem alguns projetos, vários projetos para saírem. Mas, de fato, eu diria que a inclinação dessa curva de crescimento está diminuindo de fato, porque agora os grandes investimentos do setor, a maior parte, né, foi aí foram concluídos, ou pelo menos os contratos foram concluídos na metade dessa primeira década. Agora eu acho que vai ter uma segunda onda, né, menos intensa que a primeira, mas ainda é muito investimento para se fazer, né, se a gente imaginar que a gente tem aí todo o investimento para universalizar até 2040, que praticamente o país todo deve estar universalizado. Agora, Gustavo, outro ponto que me chamou bastante atenção nessa pesquisa, olhando especificamente com relação a todos esses dados comparando 2024 com 2025, pelo menos esse primeiro semestre, a gente percebe que o petróleo, que não estava nem aí entre os 6 primeiros de maior interesse do setor privado no ano passado, no segundo semestre, agora, uma mudança muito forte aí de um semestre para cá, acabou subindo aí o interesse, estamos falando aí, está em quinto lugar com 27,5%. Que explicação é essa? Por que a gente está vendo ainda o setor privado olhando tanto para o petróleo, mesmo num ano de COP, por exemplo? Não, perfeito. Eu acho que isso pode ser explicado de certa forma, a agenda de transição energética ainda ela não tá sendo observada como algo que faz parte aí da prioridade desse governo, muito embora as sinalizações sejam de promover essa transição energética, mas na prática você tem situações aí como margem equatorial, você tem ainda o mundo ainda consumindo bastante petróleo, a própria posição dos Estados Unidos com relação à agenda, né, de transição energética. Então, tudo isso faz com que também se busque aproveitar ao máximo, enquanto ainda a agenda não está os compromissos ainda não estão muito rigorosos, né? Então, o que se faz, né, principalmente pela questão também de buscar capitalizar ao máximo, né, é investir naquilo que ainda pode ser investido no setor de petróleo e, obviamente, também aguardar aí também para que a transição energética também, no segundo momento, ela precisa também, vai passar inevitavelmente também por melhorias tecnológicas e inovações no próprio setor de petróleo, até para que também você tenha menos emissão de carbono aí, através da produção de petróleo. Então, também tem boa parte desse investimento também diz respeito à inovação e tecnologia. Daniel? Gustavo, eu queria voltar um pouquinho para o segmento de rodovias e te pedir uma análise um pouquinho aprofundada sobre o seguinte aspecto. Até o ano passado, mais ou menos, a gente via as concessões de rodovias muito divididas ali entre Grupo CCR, hoje Motiva, e Eco-Rodovias. Eles praticamente duelavam sozinhos nos leilões. E houve um grande Uhum. esforço para tentar atrair novos concorrentes, o que, de certa forma, os governos, não só o governo federal, os governos estaduais, também têm conseguido. A partir de agora, qual que é o movimento que a gente deve ver? É uma certa consolidação ali dos players nesse setor? O que você antevê para os projetos no setor de rodovias? De fato, a gente percebe que os grandes players do setor, como você mencionou, eles vão ser mais seletivos em buscar,
pegar, buscar aí os ativos, né, de maior rentabilidade, né, como você disse, né, o filé mignon, né, eles vão ser bem mais seletivos, mais conservadores nesses investimentos, ainda mais nesse atual cenário, e alguns ativos, né, a gente vê principalmente aí no Mato Grosso, né, dos governos estaduais, aquilo que tem sido colocado, né, fora da pauta do governo federal, tem atraído aí um mercado secundário, né, e novos entrantes para o setor, né? E aí eu acho que, obviamente, também a gente não pode esquecer do papel também dos fundos de investimento, que eu acho que também vão olhar um pouco mais também para o filé, né? Seja do governo federal ou o pacote de rodovias estaduais, como o de São Paulo também. Mas eu acho que, de fato, há uma percepção de que as rodovias, os projetos estaduais, talvez estão sendo mais efetivos em atrair aí esse mercado e talvez, né, o que a gente antevê é que o mercado secundário, né, talvez as grandes grupos de concessão, talvez fiquem mais atraídos aí para o mercado secundário de pegar algumas concessões que estejam em estresse ou que queiram ser vendidas ou que não estejam conseguindo, né, executar o nível de investimentos previsto contratualmente. Mas no mercado primário, em novos leilões, a gente acha que realmente a agenda das rodovias estaduais vai continuar muito aí com novos players ou nessa segunda linha aí de investidores de infraestrutura. Muito bem, nós conversamos com Gustavo Guzmão, sócio da EY Partenon, para o governo e infraestrutura. Obrigada mais uma vez pela presença, pela disponibilidade para conversar com a gente. Eu que agradeço, à disposição. Obrigada e obrigada, Daniel Hittner, como sempre, pela parceria.